Yeah.
já não poderia deixar de falar, né? Que a nossa irmã Marli finalmente está de volta, né? Amém. Nós estivemos orando aqui por ela, ela passou 60 dias lá em Aracaju, que está de volta. Louvado a Deus, que a nossa irmã teve momentos felizes lá, e assim como o Senhor levou, trouxe ela em paz novamente. Por isso nós adoramos ao Senhor. Feche seus olhos, vamos estar orando, nos preparando para o momento da palavra. Filho Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos como igreja de adorarmos, de exaltarmos o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor marcha conosco, porque na frente da batalha está o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar das lutas e das dificuldades a qual passamos neste mundo, temos a certeza que o Senhor está conosco a cada dia, nos fortalecendo, nos dando paz, renovando em nossos corações a viva esperança, para continuar firmemente olhando para o Senhor, para aquele grande dia, onde receberemos do Senhor a coroa da salvação. Ó Deus amado, neste momento no qual nos preparamos para ouvir a tua palavra, que a tua serva, a tua filha, a pastora Gislaine, seja um instrumento vivo em tuas mãos para anunciar ao teu povo a tua palavra, que é viva e eficaz, que aquece os corações, que renova os ânimos, Senhor. Que seja assim, Senhor, nessa noite. Fale conosco, Senhor. É o que nós pedimos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja poderia ser. Amém. Nós louvamos a Deus por mais esse momento, onde nos encontramos na presença do nosso Deus para adorar, para exaltá-lo, por reconhecermos a sua grandeza sobre as nossas vidas, o seu grande amor para conosco, e temos essa convicção de que Deus está presente neste lugar. E isso nos traz alegria no coração. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Eu estou achando que Paulo, no Botafogo, passou a missão dele para a Dona Maria. Paulo parou um pouco de ir no Rio buscar novos membros para a nossa igreja. Eu estou vendo ali, que a Dona Maria trouxe a filha, não falada, para nós conhecermos a Lívia. Seja bem-vinda, Lívia. Deus abençoe a sua vida, Vinícius, ali que eu conheci, e o pequeno. Deus abençoe muito vocês e que vocês sintam bem em nosso meio. Eu costumo brincar que quem é idade já em mim dificilmente volta para casa. Eu que o diga, né? Nós temos alguns casos como esses, de pessoas que beberam dessa água. Não é a água que Jesus deu, mas é uma água boa também. É uma água saudável, né? Que nós possamos nos alegrar com a família da Dona Maria que está conosco, nos visitando nessa noite, e que seja um momento de gratidão a Deus por também pela trazida de volta. Também está conosco a Vanessa e Estevam. É isso? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se bem à vontade em nosso meio. Pelo que eu percebi, eles são vizinhos da igreja. Moram na rua João Emílio de Oliveira, bem pertinho de nós. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se bem no nosso meio. E depois nós estaremos dando um abraço. Talvez pedir para a Joyce dar um abraço, recepcionados, né? Dar as boas-vindas aos nossos irmãos visitantes. Evangelho de João, capítulo 20, nós estaremos lendo apenas o versículo número 21.
vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças por esses momentos que estamos na tua casa, para juntos, ó Deus, nos render na tua presença, adorar e exaltar o teu santo e excelso nome. Ó Senhor, nessa hora, quando nos abrimos para ouvir a tua palavra, nós clamamos a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar trabalhando no nosso consciente, no nosso entendimento, para que a tua palavra, Pai, possa ser compreendida e ela possa descer aos nossos corações e haja assim o desejo, ó Deus, de vivermos aquilo que tu tens preparado para nós, aquilo que tu tens reservado para as nossas vidas enquanto igreja. Manifesta, Senhor, como tu tens já manifestado sobre nós a alegria da tua salvação. Manifesta o teu poder, a coragem que vem dos altos céus, para que assim como no passado Jesus enviou os seus discípulos a proclamar o Evangelho, nós também, Senhor, estejamos dispostos a ouvir da tua palavra e a proclamarmos esta palavra àqueles que ainda não te conhecem. Pai, manifesta sobre nós o teu poder e o teu querer. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no mesmo aniversário da igreja, como nós já comentamos no último domingo que se passou, falamos um pouquinho a respeito da nossa missão, do nosso dever enquanto cristãos, e hoje nós daremos continuidade para falarmos a respeito da missão como um chamado à participação na obra de Deus. Se você está aqui, certamente é porque você tem um chamado, e não é um chamado humano, mas é um chamado divino, um chamado que Deus fez à tua vida, um chamado que Deus fez ao teu coração, para que haja realmente o
Portanto, nós chegamos à conclusão que o nosso Deus, na verdade, é um Deus missionário. É um Deus que cumpre com o propósito de fazer com que a sua missão, que a sua própria natureza, se dê por meio da igreja, se dê por meio de cada um de nós. Vocês estão conseguindo entender? A missão é da natureza de Deus. E Ele partilha isso conosco. O agir salvador de Deus em Jesus Cristo precede a todo o agir humano. Por vezes nós pensamos em estratégias, em projetos, em ações que poderiam dar um não certo, mas talvez esquecemos, na verdade, de que Deus, na verdade, é quem age e opera
a nós mesmos. E a missão de Deus é trazer salvação a toda a humanidade. E aí então nós passamos a entender o que significa missões. Missões são as ações específicas que eu e você fazemos na igreja. Eu estou fazendo missões quando eu estou evangelizando. Eu estou fazendo missões quando eu estou discipulando. Eu estou fazendo missões quando eu estou servindo no diaconato. Eu estou fazendo missões quando eu estou colocando meu dom no ministério de louvor. Eu estou fazendo missões quando eu estou agindo com justiça e com amor. Eu estou fazendo missões quando eu me coloco à disposição desse Deus tão grandioso e poderoso para que outras vidas possam ser redimidas e possam também ser reconciliadas com Deus, o Senhor. E aí nós podemos compreender a diferença do plural para o singular, porque missão é a ação de Deus em favor da humanidade. E Ele partilha isso conosco quando nós cumprimos o nosso papel de discípulo e passamos a fazer missões no contexto em que estamos inseridos. Portanto, meus irmãos, ao entendermos melhor essa questão, nós então passamos a ter a compreensão de que missões é a resposta concreta do chamado que Deus fez a mim e a você. E a pergunta que eu quero fazer é: de que maneira concreta você tem respondido ao chamado de Deus? De que maneira concreta você tem se disponibilizado para fazer com que o chamado e a vocação de Deus para a tua vida tenha feito a diferença no contexto onde você está inserido? Meus irmãos, a missão de Deus, e nós precisamos ter claro isso na nossa mente, ela é mais do que atividades. Mas a missão de Deus é nós vivermos alinhados àquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu falei no início que, independentemente de mim e de você, Deus vai continuar fazendo. Deus vai continuar realizando. Deus vai continuar operando. Porque os propósitos de Deus, eles são eternos. Os propósitos e os princípios daquilo que tem com o seu reino são eternos. E, portanto, nessa noite nós precisamos, depois ainda de 63 anos de idade, de vida, de igreja organizada, entender que de verdade é sermos uma igreja missional, segundo aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida e para nós enquanto cristãos. Porque ser uma igreja missional significa nós sermos muito antes do que nós fazemos. Porque fazer pode se tornar algo rotineiro. Porque fazer pode ser compreendido no automático. Porque fazer pode ser repetições sem medidas para querermos alcançar não um resultado que seja de acordo com aquilo que está descrito na palavra de Deus, mas fazer de acordo com os resultados que nós esperamos enquanto seres humanos. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que a missão ela não é um programa. E talvez como igreja nós tivéssemos que pegar o calendário que nós realizamos lá no início do ano e pararmos para repensar o que de fato naquele calendário é o plano de Deus para nós enquanto igreja ou o plano nosso para nós mesmos. Em
Nós precisamos evangelizar como quem compartilha amor. Porque quando nós estamos falando do amor de Deus, quando nós estamos falando do amor de Jesus, nós estamos entregando vida para as pessoas que são nossos ouvintes. Nós precisamos evangelizar com quem não carrega nenhum peso ou com quem não faz isso por obrigação. Mas nós precisamos evangelizar pela certeza do chamado que Deus tem feito às nossas vidas e pela vocação que nós temos como discípulos de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a fidelidade acima dos resultados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele nos chama para sermos fiéis. Fiéis a Ele, fiéis à sua vontade. Deus ele não chama tão simplesmente para sermos mais um número na multidão, para sermos uma estatística. Mas Ele nos chama para vivermos essa realidade do seu reino. Nós precisamos aprender a enxergar o nosso trabalho, a enxergar a nossa rua, a enxergar a nossa vizinhança como um campo missionário, como um lugar onde a palavra precisa ser plantada como uma semente, para que ali venham surtir muitos frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos também praticar a missão no nosso dia a dia com palavras, com atitudes, com acolhimento e com serviço. Até que ponto nós temos nos disponibilizados para compreender o movimento de Deus e o agir de Deus no mundo e nos colocarmos nesse fluxo daqui assim, com aquilo que Ele tem partilhado da sua natureza conosco, nós venhamos a fazer a sua obra por onde quer que nós andarmos. A igreja, vou ser sincera, não precisa de números. A igreja precisa de discípulos comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com a vocação e o chamado de ser um discípulo que compreende que, assim como Jesus enviou os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, Ele continua nos enviando para que o movimento de Deus continue acontecendo na face da terra. E nós temos o privilégio de fazermos parte desse grande movimento que está acontecendo. Queridos irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que a missão não é um projeto da igreja, a missão não é um projeto que nós idealizamos no início deste ano e vamos passar a fazer no decorrer dos nossos dias, mas a missão é de Deus e Ele tem uma igreja no mundo para participar com Ele daquilo que Ele já está fazendo. E nós somos essa igreja. Nós somos esse povo que Deus tem chamado para si, para que através das nossas vidas Ele possa estar atuando e trabalhando no coração daqueles que ainda estão longe, mas que precisam ser aproximados da graça de Cristo Jesus. Que nós sejamos uma comunidade fiel, que nós sejamos uma comunidade presente, uma comunidade atuante, que nós sejamos uma comunidade amorosa, que nós sejamos uma comunidade acolhedora, mas que sejamos também uma comunidade missionária que fale a tempo e a fora do tempo do grande amor de Deus.
possa nos abençoar. Mas mais do que nos abençoar, como eu falei na semana passada, que nós sejamos abençoados, mas que também sejamos abençoadores. Que nós sejamos aqueles que recebem da graça de Cristo Jesus, mas que sejamos também daqueles que compartilham dessa mesma graça. Que nós sejamos aqueles que recebem das boas dádivas de um Deus que é amoroso, compassivo e cheio de benignidade, mas que nós também sejamos aqueles que compartilhem a benignidade, a compaixão e a graça de Cristo Jesus por onde quer que nós andarmos enquanto estivermos nesse movimento que Deus está fazendo até aquele dia, quando Ele vir nos buscar como sua igreja e perguntar para nós: e o talento que eu te dei? E o dom que eu te dei? O que fizeste com ele? Cabe a cada um de nós estar preparado para responder essa pergunta quando nos encontrarmos com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai nosso, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Te glorificamos, ó Pai, por essa comunidade reunida neste lugar que tem recebido de Ti tantas bênçãos, ó Deus, que tem recebido de Ti, ó Pai, tudo aquilo que nos é necessário, que tem recebido de Ti, Pai, tamanha graça, que tem recebido de Ti tamanho amor. Pai, estamos neste lugar gratos por tudo aquilo que Tu já realizou em nossa vida. Gratos pela salvação na pessoa de Cristo Jesus, que não olhou para as nossas limitações, que não olhou para a nossa pequenez, que não olhou para os nossos erros, que não olhou para as nossas mazelas e para os nossos pecados, mas que decidiu fazer de nós um povo separado, um povo escolhido, um povo com um propósito, um povo que entende o chamado e que entende a verdade da Tua palavra. Nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e por intermédio da Tua palavra, ó Deus, pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas,
notícia que Cristo morreu por nós, mas que ressuscitou para que através da vida dele nós todos também pudéssemos desfrutar de uma vida plena e de uma vida abundante. Nós oramos a Deus, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Vamos nos colocar em pé novamente. Agora nós vamos cantar aquela primeira música dele. Pelo Senhor marchamos, Senhor. E aí nós vamos entender até que ponto nós compreendemos o que Deus está fazendo em nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor falou no nosso coração. E que essa palavra, ó Deus, possa ter encontrado, Senhor, morado em cada coração aqui
aqui neste lugar. Que possamos, Senhor, sair daqui dispostos no nosso dia a dia a sermos discípulos do Senhor, a cumprir, Senhor Deus, a missão a qual o Senhor confiou à tua igreja. A tua igreja, Pai, tem o privilégio, Senhor, de poder falar e anunciar ao mundo aqueles que estão perdidos o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que dá vida à esperança, o Evangelho que pode levar aqueles que não conhecem a Cristo a habitar em Jerusalém celestial. Nos leve em paz aos nossos lares, Senhor. Nos dê uma semana de paz na tua presença. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebe a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto